vista de querer, obviamente, que a gente não percebe exploração nesse sentido, né? Se é uma opção, se é uma escolha que eu estou tendo, que eu estou buscando nesse sentido, não tem problema. Sou eu que tenho, né, digamos que tenho consciência do que eu estou querendo fazer, do que eu estou me propondo a viver, a ter essa experiência. Agora, quando parte do ponto de vista de que eu estou sendo forçada a essa situação, né, quando alguém está lucrando com isso, aí sim, obviamente, a gente compreende que é exploração, e aí existe todo um aparato legal para combater esse crime, porque obviamente é crime. Eu acho que dependendo da situação, pode ser prostituição se ela é obrigada a fazer aquilo, exploração quando a pessoa, o adulto, pode ameaçar ela, dizendo que se contar que foi abusada, que passou a mão ali e acolá, pode prejudicar a família dela ou algo parecido. Na minha opinião, é isso. Até que ponto eu estou consciente do que eu estou fazendo, né? Que é consequência que eu tenho para mim, para o meu futuro, nesse sentido. Então, se digamos assim, prostituição, se entende que vai receber algo em troca, se vai ter algum lucro, digamos assim, a ideia do capitalismo. Se for a questão da exploração pela exploração, não, está sendo usado, a pessoa vai estar sendo usada em determinado momento, em determinada prática, e só as consequências para essa pessoa, qual vai ser? Achar que o sexo é apenas aquilo, o servir. Eu acredito que além de abuso também, porque quando a gente coloca em menos de 18 anos, a gente não especifica tanta idade, a formação pessoal da pessoa, até porque isso é muito relação. Tem várias relações, né? Pessoas de 16 anos que não têm a cabeça formada ainda, e mesmo em vez de você ver pessoas de 14 que têm uma formação mais alta. Acho que a gente tem que olhar com um olhar mais centrado e ver até da necessidade que você muitas vezes expressa, que é a necessidade de ter grana envolvido no meio, ter envolvimento de dinheiro. A gente consegue perceber que, na verdade, o que se tem que ter é uma política para a juventude, para que possa evitar todo esse processo de acontecer. Mas, na verdade, até porque, se a gente for analisar, a prostituição, muitas vezes, ela é não de certa forma generalizada, porque muita gente faz como uma profissão, faz muitas vezes porque gosta, mas a maioria das vezes, a maioria dos casos, quando são comprovados, e sim por uma necessidade. E essa necessidade, ela vem tanto quando você é menor quanto você é maior. Então, o que tem que realmente acontecer é que a gente forme uma sociedade no qual eles não necessitem estar fazendo sexo ou por dinheiro ou por algo em troca, muitas vezes por algum favor, para que a gente possa ter integridade do jovem, que ele possa fazer sua opinião valer. Ele faça porque realmente gosta ou porque realmente tem vontade de fazer, e não por se beneficiar por algo. Essa questão da questão econômica, né, é um fator muito, de certa forma, complicante, porque para um jovem que assim, não tem um emprego, não tem um trabalho, né, e que é remunerado por isso, não tem isso, né, e às vezes os pais não têm condições de dar aquilo que ele precisa, do que ele quer, do que ele deseja, né. E para mim, dependendo do caso, eu acho que a criança, o adolescente tem a criança e o jovem tem todo o direito de iniciar a sua vida sexual naquele momento que ela acha que deve iniciar. Mas também tem uns contrapostos, porque tem criança de 10 anos, de 9 anos, 11 anos, que eu acho que já é violação de direitos, já é abuso sexual, não é? Chamar de prostituição, né, o que é ilegal, né, e aí entendendo que a prostituição como um trabalho hoje reconhecido, né, e prostituição antes de 18 anos não seria reconhecido legalmente e até não reconhecido pelo ECA, eu estaria, né, negando uma luta e uma história de um movimento, né, de crianças e adolescentes, e por que não dizer de jovens, que lutaram para reconhecer isso enquanto um crime, um abuso. Então eu interpreto até então enquanto abuso. Eu acho que isso depende de vários fatores, né? Fatores emocionais, fatores psicológicos, mas eu acho que principalmente da conjuntura social no qual o indivíduo está inserido. Né? Olha, eu acho que depende do ponto de vista, tanto do adolescente como do adulto, da preparação do adolescente também para aquilo, né? Porque do jeito que está, como aos 18 anos, a gente vê como exploração. Hoje em
onde os adultos veem como exploração. Eu também em várias circunstâncias. Mas há também o adolescente que já tem pensamento, já tem uma preparação para aquilo, né? Não que seja recomendável, né? Mas existe isso e nem sempre isso quer dizer que é uma exploração, né? Assim, eu acho que essas questões vai muito da formação que você tem em casa, né? O que você adquire, a formação de diálogo também que você tem com os pais e tudo mais. Para mim, na minha concepção, já passa a ser a ideia da prostituição, da ideia de você garantir, né, uma parceira com dinheiro. Mas também pensar, e a gente quer de movimento assim, às vezes olha muito dessa questão do outro, né, de pensar do outro. Se a pessoa está fazendo aquele jovem que compreende quase a mesma realidade, mas enfrenta essa realidade de forma diferente, ele vai ter um motivo por que está fazendo aquilo. É uma questão realmente de necessidade, mas nunca de pensar por opção. Cada um tem o direito de fazer do seu corpo o que quiser, né? Independente de ser maior de idade ou não. É uma liberdade que cada um tem. Só que eu vejo que adolescente e criança que faz isso é muito mais vítima da situação do que mesmo culpado. Porque são inúmeros os casos que a gente sabe. Às vezes são os pais que eles mesmos fazem isso com os filhos porque não querem trabalhar e ver isso meio fácil. Às vezes a criança ela já é abusada dentro de casa e ela quer se ver livre da situação e como não tem que se manter, acaba usando uma coisa que ela era abusada sem ter nada para se manter. E eu não acho que seja algo condenável, mas eu também não acho que seja algo permissível.